Oi, mãe. É começar a live. Boa noite, Camila. É começar a live que as duas decidem brincar, que é incrível. Eu ligar a câmera, que elas começam a aprontar. Não sei se dá pra vocês ouvirem, mas elas estão causando aqui. Agora a Dara se acalmou um pouco, tá lá na cozinha esperando a comida dela. Oi, Aninha, Janice. Minha internet já começou a travar, então eu já coloquei no 3G pra não ficar igual semana passada, que foi um saco, né? Emily, boa noite. Meninas, eu vou começar. O de sempre, qualquer coisa vocês me parem, vão me falando. Esse é um tema extremamente polêmico e complicado. Então vai ter muita coisa pra gente debater aqui e conversar. Primeiro, eu queria saber o que vocês estão achando desse novo modelo. Esse é o primeiro mês que eu faço dessa forma, né? Manter um tema e falar de vários assuntos sobre ele. No mês que vem eu acho que eu vou fazer dermato, que é um tema muito difícil, né? Muito complicado, tem muita coisa pra falar, tem muita doença e é extremamente comum. Então também é um tema bem polêmico. Tem algum tema que vocês querem que eu fale? Alguma coisa específica? Elaine, boa noite. Alguma coisa que não é dermato, alguma coisa que eu ainda não falei, tem alguma coisa aí que tá faltando, vão me falando, tá? Jana, boa noite. Então assim, por que eu escolhi falar disso? Quem me conhece, acho que todas vocês aqui me conhecem muito bem, sabem que eu sou a favor de uma linha mais natural, tanto para alimentação quanto para medicação. Eu não gosto de fazer medicação alopática por qualquer motivo, não entro com antibiótico por qualquer motivo. Então, amo ozônio, né? Todas aqui eu acho que sabem que eu sou apaixonada, me apaixonei pelo ozônio e pela técnica e pelos resultados que ela está me trazendo. Então, assim, o que eu posso fazer de medicação não alopática, que não danifique, eu faço. Como a gente falou de semana passada, dos antipulgas naturais, com óleo de nim, né? Enfim. Então, vacina, gente. Existem muitas opiniões. Eu sei que tô indo contrário totalmente de 99% dos veterinários. Eles estão indo pro lado de vacinar todo mundo. Todo ano você faz todas as vacinas em todos os cachorros, não importa se o animal é de apartamento, não importa se ele não tem contato, não importa nada. Essa é a opinião da maioria dos veterinários. Vacinar todos os cachorros, todos os anos, com todas as vacinas disponíveis no mercado. Não é dessa forma que eu funciono. Sou totalmente contra trabalhar dessa forma. Então, vamos começar. É isso. Vocês gostaram desse tema? Já podem ir mandando dúvidas. Eu esqueci de montar a caixa de perguntas aqui no Instagram. Então, podem ir começando, tá? Se ficar alguma coisa que eu não falei, ficar alguma dúvida, vocês podem ir falando junto comigo. Então, assim, quais são as vacinas que a gente tem hoje em dia? Para cachorro, a gente tem a V8 ou V10, ou até V11. Existe aqui no Brasil, né? V11, não faz sentido isso, gente, porque essa V11, pra começar, que marca nacional, já esquece. Marca nacional, eu falo mesmo, eu tenho preconceito, ela não funciona, ela só dá reação. Boa noite, Suzana, Lu. Eu te mando o link, Aninha. A live foi muito legal. Roberta é veterinária, ela tem o mesmo tipo de pensamento que o meu. Muito bom você tá aqui, Rô. Gosto muito da Roberta. Então, assim, sou totalmente contra, né? Como a gente já falou. Eu ia começar a falar das vacinas. A gente tem V8, V10. E, assim, vou falar das principais doenças que englobam essas vacinas, para vocês conhecerem um pouquinho de cada, tá? Principalmente na V8, que a gente pode falar de parvo. Parvo é uma doença... Então, mas depois o pessoal pode assistir, né, o comecinho, porque se eu fico aqui esperando, acho que o pessoal vai acabar saindo, porque fica ocioso, né? Então eu acabo começando, mas eu tô no início, a gente já tá com 6 minutos de live, eu não falei nada ainda. Só debati um pouco aqui, ainda não comecei.
Eu vou começar agora, na verdade. Então, assim, primeira doença da múltipla, eu falo, gente, é só eu começar a abrir a câmera que elas começam a causar aqui. Mas, enfim, primeira doença importante da múltipla, a parvo. Parvo é uma doença que só acomete filhote, tá? Não é importante em animais adultos. Ela é chamada de parvovirose, então ela é um vírus. Esse vírus, ele danifica a barreira intestinal, as células do intestino do cachorro. Então, é uma doença muito complicada, normalmente ela é muito grave e ela pode ser fatal. Então, para filhotes, é uma doença muito importante. Tem uma raça que é predisposta, que a gente já... Quando você atende filhotinho, a gente já fica de olho, que é o Rottweiler. Inclusive, para eles, às vezes a gente faz até uma dose a mais, por conta da parvovirose. E é uma doença muito preocupante, tá? Sinomose. Todo mundo já ouviu falar de sinomose também. É uma doença que tem 3 fases. Ela pode ter parte respiratória, parte de sintomas gastrointestinais e parte neurológica. A parte neurológica, obviamente, é a mais difícil, né? A mais complicada de todas, porque ela pode dar sintomas de convulsão. E na parte gastrointestinal, que é um dos primeiros sistemas acometidos, diarreia, falta de apetite, vômito, sintomas respiratórios que a gente vê muito no filhote que preocupa é secreção nasal e ocular. São sintomas que você tem que ficar de olho em qualquer filhote, não importa se é de raça, se não é. Tem secreção ocular, a gente como veterinário já se preocupa com uma possível sinomose. Ontem eu atendi uma cachorrinha bem filhotinho, ela tem acho que 1 mês de idade e ela tinha bastante secreção ocular. Já fiquei preocupada, mas a gente fez o teste rápido, né, que sai na hora, e ele já deu negativo. Já fiquei tranquila, a gente já meio que descartou. Não posso falar 100% porque o teste rápido, ele não me dá uma certeza, que ele não detecta o vírus, né, no organismo do animal. Mas eu acho que não era sinomose, não. E, enfim. Outra doença. Tem 2 tipos de gripe, de vírus de gripe, que a gente consegue pegar com a múltipla, que é a influenza e o adenovírus. A gente consegue evitar também. Depois eu vou falar mais, daqui a pouco eu vou falar mais pra frente só de gripe, tá? Da vacina só de gripe. Tem a hepatite infecciosa canina. Eu nunca peguei um caso, é uma doença grave, mas que aqui, assim, desde que eu me formei, que já vai fazer 7 anos, eu nunca peguei a doença, nem como estágio, nem na faculdade, nunca ouvi falar, porque essa doença, ela foi erradicada por causa de vacina, tá? A gente conseguiu erradicar ela por conta da vacina e porque muitos animais são vacinados e a gente consegue controlar muito bem. Então, a doença foi erradicada. Aliás, gente, foi totalmente sem querer, tá? Eu não sabia, mas hoje é o Dia Internacional da Vacinação. Achei isso muito legal. Outra doença, coronavírus. Gente, não é o coronavírus de humano, não é o coronavírus de gato. Gato tem um tipo de corona, cachorro tem outro tipo de corona e ser humano é outro tipo de corona. Não esqueçam, não tem nada a ver. Eu não sei se, logo no começo da pandemia, eu não sei se vocês ficaram sabendo, tinha um cara que viu na vacina, na carteira de vacina do cachorro dele, que o cachorro era vacinado contra a corona. E ele falou que os cachorros pegavam, que os cachorros estavam transmitindo. E foi um vídeo péssimo, deu maior repercussão. Enfim, não tem nada a ver, gente. Nada a ver o vírus de uma espécie com a outra. Então, esse coronavírus de cachorro, ele causa uma diarreia leve, tá? Bem tranquila. E só acomete filhotes também, tá? No animal adulto ele não pega. Aí vem a parte de leptospirose. A V8, ela possui 2 cepas, 2 tipos de lepto. Enquanto a V10, essa é a diferença, tá? A V10 possui 4 tipos. Essa é a diferença entre V8 e V10. Então, a gente já falou aqui de todas as doenças da múltipla. Parvo, sinomose, influenza, hepatite, coronavírus, adenovírus e 2 ou 4 cepas de lepto. Deu para entender o que é a vacina V8 ou V10? Consegui explicar exatamente por que a gente fala tanto de vacina V8, V10? Hoje em dia eu falo múltipla. Eu já não falo nem V8 nem V10. Porque muita gente já vem pra mim
com o conceito que V10 é melhor. Eu tinha isso na minha cabeça. Ah, tem V20, eu vou fazer no meu cachorro, né? Uns anos atrás, acho que eu tinha isso, acho que todo mundo tem. E não é assim que funciona. Não é desse jeito, pelo contrário. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho porque eu tenho um protocolo dessa forma. Então, tudo certo. Oi, Fabiano, boa noite. Então, assim, deu pra entender, gente, tudo certo? Eu vou continuar, qualquer coisa vocês vão me parando, tá? Próxima vacina que eu queria falar, Giardia. Giardia, muito polêmico, eu não gosto. Faz 2 anos que eu não aplico, que eu não tenho essa vacina lá na clínica. Estudos recentes mostram que essa vacina não tem efeito. Você fazer e não fazer, dá no mesmo. Então, eu já não aplico, eu não vejo motivo para só estimular o organismo a dar uma reação, a dar algum problema. Então, eu não faço. Giardia, eu já não trabalho com ela. Tem muito veterinário que faz, tá? Não é a minha conduta. Então, é complicado. É complicado porque tem muita gente trabalhando com ela ainda. E, assim, mesmo antes, a gente já sabia que essa vacina, ela não previne a doença. Ela só traz de uma forma mais branda. Isso de uns 5 anos atrás, tá? A gente tomava como base essa possibilidade. Hoje já temos estudos que mostram que não funciona. Tanto é que, assim, essa vacina, ela só existe aqui no Brasil. Não existe em outro lugar do mundo. Porém, a Giardia é cosmopolita, ela está no mundo inteiro. Porque só o Brasil vai ter a vacina. Meio estranho, né? Sendo que a marca que produz a vacina de Giardia é importada. Então não faz sentido nenhum, gente. Outra coisa muito importante que eu queria falar aqui. Tudo que eu tô falando tá sendo baseado em ciência. Eu não trabalho com achismo. Acho que todos vocês aqui me conhecem. Eu trabalho muito com ciência e eu procuro estudar demais para saber do que eu tô falando. Então, eu posso afirmar que tudo que a gente vai fazer aqui, tudo que a gente vai falar, tá tudo baseado em um estudo recente, que é uma equipe, é um grupo, chama o ASAVA, a gente chama eles trabalham só com isso. É um grupo mundial, tem representante aqui do Brasil, tem representante dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, enfim. E eles trabalham só para isso, fazer o guideline, fazer as guias para nós veterinários seguirmos esses protocolos de vacina nos nossos cachorros. E tudo que eu vou falar é com base nisso, é no ASAVA. Esse ASAVA é do ano passado, a última atualização. Então é bem recente, por isso que eu falo, eu posso afirmar que não é recomendado fazer vacina de Giardia, não tem indicação, e em alguns casos só piora e só dá reação. Então não trabalho mais com ela. Tem alguns casos, alguns animais que vão para creche, vão para hotel, e o local exige que o animal seja vacinado para Giardia. E não tem o que eu possa fazer, porque esses locais simplesmente não aceitam a opinião de uma pessoa que é contra a vacina. Então, eu já tentei com esses locais, não teve conversa. Então, eu acabo fazendo, porque a pessoa precisa viajar, o animal precisa ficar no hotel. Então, a gente não tem muita opção, eu acabo fazendo a vacina. Totalmente contrariada. Compro de uma clínica que eu gosto, tipo, eu não vou, porque a vacina, ela vem em caixa, né? São várias unidades que a gente tem que comprar para dar o pedido mínimo. Então, eu compro só para fazer aquele animal, totalmente contrariada. Mas eu tenho que fazer. Não tem opção. Se eu não fizer, o colega vai fazer, a pessoa vai encontrar alguém que faça, sem sombra de dúvida, com muita facilidade. Outra vacina, de gripe. Eu gosto da vacina que é intranasal, que é da MSD. Ela tem ação local, então ela não é sistêmica, ela não é uma aplicação, ela não é uma injeção. Então ela age diretamente na região que o animal precisa, que é na narina. Ela não causa reação, justamente porque ela não é sistêmica, então é muito tranquilo. Tem animal que não gosta de mexer nessa região, que não aceita muito bem a vacina. Animais agressivos eu acabo partindo para injetável mesmo, a padrão, né? Mas para animais tranquilos, bonzinhos, eu dou preferência para essa intranasal. Ela tem uma reação muito boa, assim, na hora, tá? Na hora o animal começa a ter uma imunidade.
bem legal para essa vacina. Também é importante falar que, assim como em humanos, a vacina de gripe não evita o animal de pegar o vírus, de pegar a doença, mas ela deixa sintomas mais brandos. Se você associar uma vacina com as duas cepas de influenza e adenovírus que tem na vacina múltipla, na V8 ou V10, mais essa daqui, acaba sendo um combo, né? Você acaba protegendo o animal contra bastante vírus da gripe. Mostrar o vídeo do Bruce, eu não tenho ele aqui, mas eu posso pegar, que esse vídeo mostra eu aplicando essa vacina de gripe num bulldog. E ele foi um amorzinho, ele foi super tranquilo, deu pra ver exatamente como a vacina funciona. Outra vacina, leishmania. Não sei se todo mundo já ouviu falar de leishmania. É uma doença que não é endêmica aqui em São Paulo. Ela é importante para Minas Gerais, principalmente, acho que é o local mais próximo aqui da gente que é endêmico e é importante. Essa vacina é muito grave. Até uns 3 anos atrás, quando se pegava um caso de leishmania, era eutanásia, a gente não podia tratar. Os veterinários que tratavam era totalmente na surdina, não podia ser comunicado, e essa doença a gente é obrigado, cada vez que você pega essa doença, a gente tem que relatar. Você tem que fazer um comunicado para a vigilância sanitária, atestando que você pegou o caso, porque é uma zoonose, então o ser humano também pode pegar no contato com o animal. Então existe a vacina de leishmania, mas eu não gosto muito dela. Por quê? Ela sozinha não faz nada. Você tem que associar o uso de antipulgas. Como eu falei semana passada, tem alguns específicos que tratam, que previnem o mosquito da leishmania de picar, que é o Vectra, as coleiras Seresto e Livre. Então a vacina sozinha não faz nada. É uma vacina extremamente cara, porque só tem uma marca aqui no Brasil, só tem uma empresa que produz, que é a Ceva. A vacina tá por volta de R$250 a aplicação, se não me engano, e você tem que fazer 3 doses. E depois ainda fazer o exame para ver se funcionou, se teve algum efeito. Então, a vacina sozinha realmente não faz nada. O antipulga sozinho, a medicação, ou a coleira, ou o Vectra, sozinho faz efeito. Então, eu prefiro não fazer vacina. Não vejo muito sentido. Gato. Cachorro, tudo certo? Cachorro deu pra entender? Falei tudo. Qualquer coisa, vocês me mandam as dúvidas aí. Gato. A gente tem V3, V4 e V5. A V5 é bem recente, tem uns 2 anos que lançou aqui no Brasil. É muito legal. Nesse caso, para gato, você ter a V5, que é uma quantidade maior de agentes do que a V3, é interessante. Por quê? A V3, ela protege contra calicivírus, herpes vírus e clamídia. São 3 tipos de doenças de gato que não são graves, tá? Nenhuma delas vai causar a morte do animal. Mas são doenças que para um filhote é importante você fazer. Que são da gripe, principalmente. As 3 basicamente têm sintoma respiratório. O complexo respiratório felino. E panleucopenia, então, falar da V4. A V4 é os 3, são essas 3 doenças, mais a panleucopenia. A panleucopenia, ela é grave, tá? Ela é extremamente grave. Essa panleucopenia, o que é isso? É a bunda do Carlinhos, né? Bumbum do Carlinhos. Olha lá. Essa panleucopenia é grave porque ela acomete a medula óssea do animal. E ela causa um problema de parar de produzir células sanguíneas. Não só a parte branca, a parte vermelha, a plaqueta. Por isso que a gente chama de panleucopenia. Pan tudo, leuco, célula sanguínea, né? Célula branca. E penia quer dizer baixo. Então para de produzir todas as células sanguíneas. É uma doença extremamente grave. E a V5 inclui FeLV. FeLV é a leucemia. É muito importante, sim, o controle da leucemia, a vacinação para animais que têm acesso à rua, tá? É extremamente importante. Tem gente que fala, mas meu gatinho só vai do outro lado, ele não tem contato com nenhum animal desconhecido.
Enfim, eu sou totalmente contra você deixar o gato ter acesso à rua. Muita coisa ruim pode acontecer. Com outros, assim, de outros animais atacarem, acabar sendo machucado, ou até em contato com o ser humano ruim. Então eu sou contra. Mas quando acontece, né, a pessoa não consegue evitar, eu sou a favor de fazer a V5 sim. E a última é a antirrábica. A antirrábica, gente, não tem jeito. Ela não tem como você evitar, precisa ser feita todo ano, sim, em todos os animais, tá? Não tem como a gente fugir. Vamos começar agora da parte polêmica dessa live. Uma parte da população desenvolve imunidade por mais de um ano com relação à vacina múltipla. Uma parte da população, eu não sei se o seu animal desenvolveu ou não. Para isso, o que a gente faz? Tem um teste, chama VaciCheck. Eu trabalho com ele há uns 3 anos. E ele avalia a necessidade de você fazer a vacina múltipla ou não. É o melhor teste que existe. Ele não existe para gato, é só para cachorro. Lá no Telegram, junto com o vídeo do Bruce fazendo a vacina intranasal, eu vou mandar o link do vídeo do VaciCheck também, porque é muito legal. Ele sai na hora, assim, eu faço em 20 minutos, você já tem um resultado. E a gente consegue avaliar a necessidade de fazer vacina ou não. Também, esse teste também é legal, porque ele avalia anticorpo. Então, eu consigo diagnosticar algumas doenças com ele. Então, Emily, exatamente, é esse mesmo. E eu consigo, então, diagnosticar parvovirose, sinomose e a hepatite infecciosa canina com esse teste. São essas 3 doenças que ele avalia. Por que só essas 3? Se a gente for pensar nas outras, para um animal de apartamento que não tem acesso à rua, não tem acesso a outros animais, não vai para creche, não fica em hotel, nada, só fica dentro de casa, no máximo dá um passeio, sabe, alguma coisa assim. Qual que é a necessidade de você fazer uma leptospirose, por exemplo? Uma vacina de lepto? Não tem necessidade, né? Então, aí que entra... É relativamente acessível, Aninha. Eu tô cobrando, lá no Pet a gente tá cobrando 140 o teste. E ele sai na hora. É bem legal. Pra filhote, inclusive, é importante a gente fazer ele no final do protocolo vacinal pra ver se a vacina funcionou. Então eu avalio o anticorpo, a gente tem certeza que a vacina funcionou contra sinomose, parvo e hepatite. Então eu consigo fazer o diagnóstico e consigo avaliar a necessidade de fazer vacina naquele animal ou não. Infelizmente não tem para gato ainda, como eu falei. Mas a população felina aqui no Brasil, ela tá crescendo. Cresceu muito nos últimos anos, né? Então pode ser que a gente comece a importar. Esse teste já existe lá fora. Eu espero que algum dia, num futuro próximo, a gente comece a importar, porque para gato, gente, gato não é só questão de reação vacinal, né? Gato desenvolve um tipo de câncer de reação à vacina. Então, para gato é mais complicado ainda. Eu vou falar de reação vacinal. Boa noite, Lu. Eu vou falar de reação vacinal daqui a pouco, porque eu tive um caso no sábado que foi muito complicado. O animal poderia ter vindo a óbito se não tivesse corrido para atendimento com ele. Então, assim, isso porque a gente já sabia que era um animal alérgico. Eu fiz medicação pré-vacina. Deixei ele meia hora comigo depois da aplicação. Ele chegou em casa, ele teve a reação. O dono mora perto, ele saiu correndo e a gente conseguiu reverter e o animal ficou bem. Pode falar, Lu. Pode perguntar. Então, assim, quais doenças são fatais da V10? Que a vacinação previne. Parvo, sinomose. Sinomose não é só no filhote, tá? Um animal adulto pode ser acometido por sinomose, principalmente o idoso. Muito importante falar disso. Porque até um tempo atrás a gente tinha essa ideia que sino era só para filhote, como a parvo é. E não é assim. Hoje a gente sabe que animais idosos, animais adultos podem ser acometidos sim. Então, às vezes a gente ficava rodando o diagnóstico sem entender, sem conseguir entender o que o animal tinha e podia ser sinomose. Hoje a gente já tem esse conceito. Então, doenças fatais são essas 3, são exatamente essas 3 que o VaciCheck pega. Então, por exemplo, para as meninas aqui,
para darem para a princesa. Elas não têm acesso a rato, que é a doença que pode ser transmitida pelo rato é a leptospirose. Então eu não vejo necessidade de fazer. Gripe, assim, pode causar uma gripezinha? Pode, mas elas vão ser monitoradas e isso não vai progredir a ponto de dar uma pneumonia, como pode acontecer. Esses aplicativos de extração para gatos pode ocasionar algum problema, do tipo como em humanos de vista ou estresse e tal? Ah, eu não acho. Eu acho bem legal, viu? Eu super indico. Já indiquei para várias pessoas para fazer. Eu acho bem interessante até, viu? Onde eu estava? Ah, sim. A leptospirose é outra doença importante que a vacina previne. Porém, ela é importante para animais que têm possibilidade de acesso a rato. Quem mora em casa, né? Casa que já pegou algum tipo de roedor, já viu morcego, né? Pode acontecer, mas de uma maneira geral, para animais de apartamento, eu não vejo necessidade de fazer leptospirose. Outro ponto importante é lembrar que a vacina de lepto dura 6 meses. Então, para regiões endêmicas, a vacina é semestral. Você tem que manter esse controle semestral no animal que pode ter acesso, por exemplo, ao animal de Minas Gerais. Quando o animal chega para mim e a pessoa me fala que veio de Minas, já acende um alerta na nossa cabeça. Porque é um animal que, se tiver problema de pele, tiver algum tipo de sintoma, a gente já vai dar uma pesquisada em leishmania. Sempre. Que mais? Então, essas são as doenças fatais que a vacinação vai prevenir. E a gente consegue, tirando a lepto, a gente consegue ver com o VaciCheck a necessidade de fazer. Eu já fiz esse teste em mais ou menos 40 animais. Desses 40, uns 2 tinham o teste baixo, tava com uma necessidade moderada de uma vacina, tá? Tipo, necessidade não, mas estava tendendo a daqui a alguns meses aplicar a vacina. Nenhum deles era necessário ainda fazer a vacina, tá? Desses 40 animais eu não fiz em ninguém. 40 animais que fizeram um teste comigo e nenhum deles precisou. Tinha esses 2, no máximo 3, que estavam chegando no ponto, daqui a alguns meses ia cair anticorpo e teria que fazer, tá? Mas nenhum deles eu peguei no momento de fazer. Então eu tenho um histórico muito bom com esse teste, um resultado excelente com ele, muito rápido, muito eficaz e muito confiável. Ele é importado, tá? Não é do Brasil. E por isso que às vezes eu acabo tendo uma certa dificuldade para pedir. Esse pedido que eu fiz chegou semana passada. Ele demorou muito tempo porque ele ficou parado na alfândega. A gente não estava conseguindo importar e teve problema, ainda mais com a pandemia e tal. Demorou para chegar. Mas agora tá comigo já. Tem uma semana mais ou menos que eu tô fazendo. Então, o VaciCheck não tem pra gato. O que seria o ideal? Gente, um mundo perfeito com relação à vacina é vacina separada. Não tem essa de V8, V10. Lá fora isso já existe. Na Europa e Estados Unidos eles já fazem assim. Precisa vacinar contra a sinomose? É uma vacina de sinomose. Precisa vacinar contra parvo? É uma vacina que é um frasquinho só de parvo. Animal com lepto a gente ainda consegue fazer, porque, não sei se vocês já repararam, a vacina são 2 frasquinhos. Um deles, que é a parte líquida dos frascos, ele é só para lepto. Então, nesse caso, a gente consegue fazer. Tá? Para animal de lepto, a cada 6 meses você faz só a parte líquida da vacina. Aquelas luzes de infravermelho, não acho, não veria problema também não, tá? A não ser que tenha contato direto com o animal nos olhos. Não tenho grandes problemas com isso. Se não tiver contato direto no olho, eu não vejo problema. Outra coisa que eu ia falar. Então, vacina separada. Infelizmente aqui no Brasil é um sonho ainda. Cultura do brasileiro, gente. A gente tem, eu inclusive, antes de me formar, a gente tem essa cultura de só levar o animal para fazer vacina, né? A gente não leva um animal para fazer um exame de rotina, para ver se tá tudo bem. Só leva o animal para consulta quando tem alguma coisa errada. E esse é o tema principal desse mês. Exatamente, não pode na região do olho, mas de resto tranquilo. Então esse é o tema principal desse mês, gente, falar
da necessidade de prevenção. Não quero animal doente, eu quero prevenir as doenças. Eu quero fazer exame periódico para ver se tá tudo bem. Muitas vezes eu falo para alguns animais que vêm para mim. Vou falar as possíveis reações de vacina, porque são muitas. Às vezes o animal vem pra mim, tem 15 anos de idade. 15, 14, 13, 12 anos de idade. Nunca fez um exame na vida. Nunca fez um ultrassom, nunca fez uma coleta de sangue. Nunca fez absolutamente nada. Você vai ver a carteirinha de vacinação. O animal é de apartamento. O animal não tem acesso à rua. E o animal tem todas as vacinas atualizadas anualmente, as 4 vacinas que existem aqui no Brasil. Roberta, me ajuda. Eu fico louca com isso, porque é absurdo. Nenhum veterinário, durante esses 13, 14, 15, 16, 17 anos do animal, se dispôs a falar, olha, vamos fazer um exame, vamos ver como que tá. Até porque a vacina, como eu vou falar daqui a pouco, ela pode dar muito problema também, gente. Ela pode dar reação vacinal, ela pode, em alguns animais, causar anemia, ela pode desenvolver não, mas ela pode influenciar uma doença renal, sabe? Piorar. Então, eu fico louca com isso, gente. É muito complicado, porque realmente essa cultura não só dos proprietários, dos tutores, de vocês, mas está incorporado no veterinário. E é isso que eu quero tirar de todos os meus clientes. Às vezes eu falo para as pessoas que vão fazer vacina, vamos fazer um exame, sabe, no lugar dessa vacina aqui de giardia, por que a gente não faz um exame de sangue, né, um hemograma? Eu tô tentando implementar na clínica até exame só o hemograma, tá? O hemograma pré-operatório não, pré-vacinal. Tem algumas alterações no hemograma que contraindicam a vacina. Se o animal estiver num quadro de infecção, por exemplo, de uma inflamação, não tem como fazer vacina. Então eu tô pensando na possibilidade de fazer isso, não exigir, porque se exigir, né, ninguém é obrigado a fazer. Mas tô pensando na possibilidade, porque a vacina não é simplesmente aplicar, não é balcão, como acontece em alguns lugares. A vacinação não é um procedimento que você pode fazer em balcão, assim, lá na loja, no meio de todo mundo. Não é assim que funciona. A vacina é um procedimento médico. E ela precisa de uma anamnese, ela precisa de um histórico clínico do animal, a gente precisa saber de tudo. Já aconteceu muitas vezes de eu negar fazer vacina. E, assim, porque o animal não podia. O animal não podia passar por aquilo. Ele não podia passar por aquele estresse. Eu, inclusive, perdi uma cliente. Ela tem um filhote. Exatamente. Ela tem um filhote, um bulldog. E ele veio com giardia. É uma infecção super complicada. Eu não sei se vocês já tiveram algum animal que apresentou giardia, né? Enfim. E foi, assim, uma situação que ele tava com giardia, a gente não conseguia negativar. Edna, boa noite. A gente não conseguia negativar o exame e ela queria fazer vacina de qualquer jeito, porque ela tinha que viajar e queria que eu fizesse no animal com giardia. E eu me recusei a fazer. Ela desapareceu, ela não veio mais. E eu preferi perder essa cliente do que submeter o animal à vacina, que ele podia piorar da giardia e deixar o caso mais complicado. Sabe? Então acabou acontecendo, me deixou muito triste, porque era um animal que eu gostava muito, me apaixonei muito por ele, mas foi uma situação que infelizmente não tinha o que eu possa fazer. Eu não sei o que aconteceu, tá? Eu acredito que tenha tomado vacina em outro local, sim, mas não ficou na minha consciência. Se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, eu não sei, mas na minha consciência não ficou. Eu me recusei mesmo a fazer nesse caso. Que mais? Cada vacina, vamos falar de cada vacina, V8 ou V10. Tirando a parte de lepto, mas aconteceu, enfim. Tirando a parte de lepto, a V8 ou V10, a múltipla, dura 1 ano. Lepto, 6 meses, tá? Teoricamente, muito teoricamente, 1 ano. Tem alguns estudos, Grazia, boa noite. Alguns estudos hoje mostram que essa vacina V8 ou V10 pode chegar a durar 5 anos,
tá? Em alguns animais. Se a gente for comparar com seres humanos, é claro que não é igual, as vacinas não são as mesmas, mas a gente pode fazer uma leve comparação. Quantas vezes na vida a gente toma vacina? Tirando de gripe, que também é anual, como na verdade no cachorro nem é anual, né? Eu vou falar dela daqui a pouco. Mas tirando de gripe, que vacina que a gente toma todo ano, gente? Qual a necessidade? Né? Qual a real necessidade de um animal de apartamento, um gato de apartamento que não tem acesso à rua, um cachorro que não sai na rua nem para passear na coleira? De tomar todas essas vacinas, essas 4 vacinas todo ano. E aí, normalmente são pessoas que não fazem nenhum exame de check-up. Aí o animal tem um problema renal, tem uma anemia, sei lá, e a gente não tá nem sabendo e eu faço vacina. Pra piorar mais ainda o quadro, né? Então é uma situação muito difícil. Giardia, quando faz, teoricamente, 1 ano, mas é aquilo que eu falei, na minha opinião, ela não funciona. Então, né, é isso. Gripe, vacina de gripe dura 6 meses. Então, a minha recomendação é sempre fazer por volta de final de abril, maio, no máximo onde a gente tá, na época que a gente tá agora. Durante 6 meses, não tem sentido eu fazer, tipo, em dezembro, essa vacina. Porque quando o animal precisar dessa imunidade, que vai ser lá pra junho, ela não vai estar agindo mais. Então, tem animal que, por exemplo, vai pra creche. É interessante você manter ele vacinado contra a gripe o ano inteiro. Aí eu faço a cada 6 meses. Eu faço de forma semestral. V3, V4, V5, as múltiplas de gato. Cada 3 anos. A recomendação do ASAVA hoje é a cada 3 anos. Então, não só eu tomo como base o ASAVA, como eu assisti uma palestra pessoalmente há mais ou menos 1 ano da representante brasileira do ASAVA. E foi maravilhoso, foi uma das melhores palestras que eu assisti, porque eu já tinha esse conceito de não fazer vacina em excesso e ela abriu minha mente mais ainda. Então, assim, animal de apartamento, cachorro, gato de apartamento, principalmente, gente, gato de apartamento, pra que você fazer vacina múltipla todo ano, se o bicho não sai pra rua, ele não tem possibilidade de pegar o complexo respiratório felino, ele, sabe, o herpes vírus, enfim, não tem necessidade. A Roberta é especialista em felinos. Ela vai poder falar melhor ainda do que eu com relação a essa parte. E antirrábica não tem jeito. Não importa se a gente tá falando de gato ou de cachorro, tem que fazer. Até porque 1 ano atrás, uns 2 anos atrás, a gente teve alguns casos de raiva aqui em São Paulo, aqui em Santo André. Então, raiva não tem jeito, tem que aplicar mesmo. Vou falar de reação de vacina. Então, para gato, a principal reação que a gente tem é o sarcoma. É um tumor que o animal pode desenvolver na região da aplicação. É uma reação à vacina, tá? Não é só com vacina, tá? Pode ser de qualquer medicação. Qualquer medicação subcutânea no gato pode desenvolver o sarcoma de aplicação. Por isso, hoje, a gente tem a conduta de fazer vacina em regiões que vocês acreditam que achariam estranhas, que é rabo e patinha de trás. Porque são regiões que, se eu precisar se desenvolver um sarcoma, um tumor, e eu precisar extrair, fazer a excisão cirúrgica desse tumor, são áreas que tem bastante pele e a gente consegue fazer de maneira mais tranquila. Cachorro. Tenho muita reação, principalmente com os braquicefálicos. Então, pug e bulldog. A reação que eu tive no sábado agora foi um pug. E acho que são os principais. Pug, principalmente, gente. Pug, olhou pra eles, dá reação. Mas todas as raças, inclusive os sem raça definida, podem desenvolver, tá? Não tem como a gente saber se o animal vai desenvolver ou não. Eu tenho 3 animais Lhasa Shih Tzu. Tem um monte de pug bulldog que reage e não tenho nenhum vira-lata, por enquanto. Mas a qualquer minuto pode acontecer, né? Então é isso, a vacina pode desenvolver, normalmente é uma reação cutânea, tá? Normalmente não é uma reação sistêmica, alérgica grave, mas pode desenvolver. Nesse caso de sábado que eu comentei com vocês, o pug, ele tava começando a fechar a glote, tava começando a ser um caso mais grave, mais sistêmico. Eu, assim,
foi sorte, muita sorte, porque o dono dele queria fazer V10. E eu falei, não, vamos fazer V8, porque a V10 dá muita reação. Essas duas cepas a mais de lepto que tem na V10 dão muita reação. São o principal motivo de reação vacinal em cachorro. E eu falei, não, vamos fazer V8, é mais seguro, ele é alérgico. Vamos partir para V8 mesmo. Foi a sorte. Se eu tivesse feito V10, ele podia não ter resistido. Foi um caso muito grave mesmo. Inclusive eu tava na feira, tipo, tava almoçando. Eu saí correndo na hora que me ligaram para falar que ele tava lá tendo reação. Eu saí correndo que nem louca, porque eu sabia que se eu não chegasse logo e não fizesse a medicação, aquele animal podia vir a óbito. Ele podia morrer lá por uma vacina, por uma reação vacinal. E quando eu cheguei lá no pet, ele tava todo vermelho, o pug já tem o rostinho todo enrugado, né? Ele tava inteiro inchado e tudo vermelho, o abdômen inteiro vermelho, todo empipocado, sabe? Todo empipocado. Então foi assim, muito complicado. Na hora eu já peguei a medicação, já fiz, em 5 minutos ele já tava desinchando e já não tava mais tão vermelho, e ele já foi reagindo, ele foi voltando a ficar mais ativo, a reagir à presença do dono, mas foi um caso muito complicado que eu acabei que acabou de acontecer pra mim. E a grande maioria dos meus casos realmente são com pug. Fora isso, o que a gente tem de problema? Alguns animais desenvolvem reação de anemia, tá? A gente ainda não sabe exatamente o motivo, qual a relação, e também problema renal. Então, gente, eu não sou contra a vacina, de forma alguma. Hoje é o Dia Mundial da Vacina, não sei se todos vocês estavam aqui quando eu falei disso. A vacina é excelente, sabe? Eu não sou aquelas pessoas que são contra fazer vacina em criança, por exemplo. Pelo contrário, a vacina salvou muito cachorro, as vacinas salvaram muitos gatos. Tem doenças muito importantes que a gente consegue evitar com vacina, mas não é pra fazer de forma desenfreada em qualquer animal, de qualquer jeito, sabe? Você tem que ter um histórico, você tem que conversar com o cliente, você tem que saber se aquele cachorro tá comendo, se aquele animal não tem vômito, não tem diarreia, você tem que examinar. A vacina, hoje em dia, é aquela coisa de fazer no balcão mesmo, aquela coisa que ninguém vê assim como um procedimento importante. Outra coisa que pode causar, que eu já peguei bastante também, é no local de aplicação, por falta de limpeza, não ter uma limpeza adequada, desenvolver um abscesso no local que aplicou a vacina. Então, também é outro ponto. Gente, acho que é isso. Eu espero que eu tenha deixado bem claro a minha opinião, que o protocolo vacinal é muito individual. Sabe, eu não faço igual para todo mundo. Vacina é de uma forma para cada um. Como é antipulgas. Como a gente conversou na semana passada de antipulgas. É muito personalizado. E tem que ser muito personalizado. E essa é a ideia que o Assava tentou trazer nessa atualização do ano passado. E eles já estão tentando há alguns anos fazer isso, mas infelizmente o brasileiro não aceita. O brasileiro o veterinário, inclusive, tem a ideia que é só fazer vacina. É só fazer vacina, você não faz um exame. Muitas vezes o veterinário... Ai, que bom, Roberta. É muito bom saber que uma colega que eu prezo tanto e gosto tanto... gostou da palestra, gostou do que eu falei aqui e me apoiou. Fico muito feliz por isso, porque a Roberta é especialista em felinos, como eu já falei. E que bom que eu falei tudo certo de gato. Fico muito feliz, porque a Roberta, melhor do que ninguém, pode me ajudar aqui. Então, assim, é muito complicado, gente. Vacina não é um procedimento simples. Vacina não é para ser aplicado de qualquer jeito, tá? Vacina você tem que conversar. Muitas vezes acontece, o que mais acontece, na verdade, pessoa me chamar, o animal foi pro banho, depois do banho tem vacina, tá? Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Banho é uma coisa, vacina é outra. Eu quero o cliente junto, porque tem muita coisa pra conversar, tem muita coisa pra eu saber. E se aquele animal tá com vômito... Que bom, Roberta. Muito feliz com isso mesmo. E que bom que eu consegui
desmistificar algumas coisas pra vocês, Emily. Então, assim, vacina, gente, é um procedimento que você tem que estar ciente de tudo. Se o dono não tá lá, como que eu vou falar pra ele tudo que eu falei aqui pra vocês? Que, por exemplo, a vacina de gripe, ela não é 100%. A vacina de gripe, o animal pode ser acometido, mas uma versão mais branda. Como que eu vou falar que a vacina V8, V10, ela pode ter uma duração maior do que um ano? Que no ano que vem a gente pode fazer um teste pra avaliar isso, sabe? Então, as pessoas só mandam uma carteirinha, nem me liga pra falar se tem alguma coisa. Às vezes o animal é exatamente grávida. Às vezes o animal tá com vômito, tá com uma diarreia, a pessoa acha que não é importante, ela nem avisa, manda o animal pro banho e tosa e depois ainda quer fazer vacina. É realmente assim, eu tô tentando mudar a cultura dos nossos clientes, porque eu sou totalmente contra agir dessa forma. Eu era aquele tipo de pessoa que ia no veterinário antes de me formar e falasse que tem a V20, eu vou fazer V20. Porque o Mike, que era o meu cachorro da época, era isso que ele merecia, eu queria fazer tudo o que pudesse. Se me falasse de V20, eu fazia V20. Andei vendo muitas coisas sobre vacina e comecei a ter a mesma visão. Fico feliz de ter uma vet próxima com esse pensamento. Que bom, Aninha. Fico muito feliz, porque realmente eu espero que eu tenha passado essa ideia pra vocês, que eu não sou contra a vacina, tá? É muito importante falar isso, porque já aconteceu algumas vezes de eu comentar com a pessoa a importância do teste, a possibilidade da gente fazer, que o animal podia ter um período de durabilidade da vacina maior do que um ano, e a pessoa simplesmente não fez vacina, não fez exame, desapareceu, não fez o vac-check, não fez nada. Então, não é isso que eu quero. Eu não sei se o seu animal tá protegido. Eu preciso fazer exame para confirmar. Eu preciso fazer o teste. Tem animal que pode não estar. A gente sabe que uma boa parte da população tem uma grande durabilidade da vacina, que para V8, V10 pode chegar a 5 anos. Para V3, V4, V5, para gato, pode chegar a 3. Mas eu não sei. Não tem como a gente saber. Então, para gato que tem acesso à rua, gato que tem acesso a outros animais, enfim, acaba sendo todo ano que a gente faz a vacina. Gato dentro de casa, gato dentro de apartamento, que não tem acesso a nada, cada 3 anos. Aqui em casa, tem uns 4 anos que eu não faço. Falo de forma tranquila, porque esses gatos não têm acesso a nada. Eles só ficam dentro do apartamento, o apartamento é pequeno, não tem como eles saírem daqui. Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Gente, eu tenho 12 minutos. Hoje eu falei muito, porque é um tema muito polêmico. E eu queria passar essa informação para vocês, da importância de fazer um protocolo personalizado para cada animal. Mas também deixar claro que eu não sou contra a vacina, tá? Não é isso que eu quero passar para vocês. Eu sou a favor de vacina, super a favor. Mas tem casos específicos, momentos específicos para você fazer, animais específicos. Que bom que vocês gostaram. Gente, eu fico muito feliz que eu consegui passar essa informação, porque eu tava com medo de passar a ideia de que eu sou contra a vacina e que não é para vacinar animais mais. Porque algumas pessoas que eu já tentei ter essa conversa tiveram essa ideia e desapareceram, e simplesmente não vacinaram mais. Polêmica de castração, com certeza. É uma live muito importante. Muito importante mesmo. Não tá no meu... assim, na programação por enquanto, mas vou super fazer, acho um excelente tema, porque existe muita controvérsia, muita polêmica mesmo com relação à castração, e eu acho um tema bem importante, tem muita coisa pra falar disso também. Então eu tenho 10 minutos pra perguntas, gente. Que bom, Grácia, vocês gostaram, que bom que eu consegui passar essa informação. Fiquei muito triste com essas vezes que aconteceram de eu tentar conversar isso com o tutor e o tutor simplesmente desaparecer, achar que não tem que fazer vacina, não tem que fazer exame, não tem que fazer vac-check, não tem que fazer nada. Porque eu me senti culpada do animal de eu não saber o que está acontecendo com ele. Ele pode ou não estar protegido e eu não consegui passar a informação da forma correta para essa pessoa. Mandem dúvidas, gente. Tem 10 minutos. Se ficou alguma coisa aí que eu não falei, senão a gente encerra e eu volto na semana que vem. A semana que vem, se eu não me engano, é dicas para fazer o seu animal viver mais. Então eu não me lembro. Vou falar algumas coisinhas bem importantes, bem legais também. Alguns pontos de qualidade de vida. Se eu não me engano, esse é o tema da semana que vem, mas eu vou confirmar.
Ah, o Fábio pegou aqui pra mim. A importância da consulta de rotina. Dia 23 é dicas pro seu pet viver mais e melhor. E a última é vermifugação. E a última é o tema de vermifugação. Então, semana que vem é uma continuação dessa live de hoje, né? Que eu vou falar muito da importância da consulta de rotina. Eu tenho certeza que a gente vai ter menos espectadores, porque o pessoal não entende a necessidade disso. E é isso que eu quero passar. Tem gente que tenho certeza que vai olhar o tema da live e vai falar: ah, não, meu animal está bem, meu animal está saudável, o animal não tem vômito, não tem diarreia, ele tá comendo muito bem, ele tá bebendo água bem, ele não engordou, ele não emagreceu, pra que eu vou no veterinário? Tenho certeza que isso vai acontecer. Então, tenho certeza que a gente vai ter menos espectadores. Mas eu quero passar essa informação para o maior número de pessoas que eu puder. E assim, compartilhar muito isso. Ainda tem muito tutor quadrado. Hoje em dia tem muita coisa nova sobre os pets que as pessoas não aceitam. Vejo cada um e nem veterinária sou. Exatamente. Exatamente, disse tudo. Exatamente, muito tutor quadrado. Porque se você fala de não fazer vacina, como assim? Como assim você não quer fazer vacina? Que veterinária que você é que não quer fazer vacina no meu animal? Então tem gente que hoje em dia eu já nem falo. Tem alguns tipos de tutor que eu nem dou a possibilidade de fazer vacicheck, sabe? Porque eu sei que vai interpretar da maneira errada, vai falar que eu sou contra a vacina, que eu tô falando pra não fazer vacina, e não é assim que funciona. Então tem tutor que realmente eu nem tento trabalhar dessa forma, porque eu sei que são pessoas que não vão entender. Não vão entender as atualizações, porque são pessoas que ao longo dos anos têm animal há 20 anos, né? Tem animal há 20 anos, sempre teve cachorro, sempre teve gato e sempre fez vacina todo ano. E acha que não é necessário. Então, quem sou eu pra falar alguma coisa diferente se a pessoa não quer me ouvir? Só tenho a agradecer a todas as vezes que fui com o meu coração apertado e você me atendeu e todas as minhas dúvidas e me acolheu. Olha, Janice, não tenho o que falar de você. Não tenho o que falar. Elaine, não tenho o que falar de vocês duas, Aninha, de verdade. Porque vocês duas, assim, a gente tá com o Smart, ele vai passar pela segunda cirurgia desse ano com a parte ortopédica. E ele veio pra mim com diagnóstico de problema de coluna em janeiro, né, Janice? Se não me engano, foi em janeiro. E a gente descobriu que na verdade não era isso, não era coluna o problema dele. E a gente decidiu fazer um exame de rotina pra avaliar como ele tava. E eu descobri que ele muito provavelmente tem um problema endócrino, um problema hormonal, que a gente ainda não diagnosticou, mas que tá lá. Hoje, essa semana, infelizmente, ele vai passar pela cirurgia da outra patinha, porque ele rompeu o ligamento, ele operou uma, ficou boa, ficou saudável, ele rompeu o ligamento da outra. Então, provavelmente na quinta, a gente vai fazer a outra cirurgia dele, né? Uma foi em fevereiro, agora a outra agora em junho. Ele nem se recuperou de uma, já vai passar por outra. E a Elaine, ela tem um Lhasa, o Fred tem 4 anos de idade. E numa consulta de rotina, na verdade eles descobriram em casa que ele tava com um nódulozinho aqui no pescoço. A gente foi atrás de descobrir o diagnóstico e o Fred está com linfoma. É um tipo de câncer, ele está em quimioterapia e, assim, eles poderiam não ter visto. Se eles não fossem donos, a Elaine e o Jairo, donos tão maravilhosos como eles são, tão atenciosos, tão carinhosos com o Fred, com o Theo, eles não teriam visto um animal que tem 4 anos de idade. Pra que um animal de 4 anos de idade vai fazer uma consulta de rotina, gente? Se o Fred não parou de comer, em momento algum, tá? Fora na quimioterapia, que semana passada ele teve uma leve queda de apetite. Mas o Fred, em momento algum, ele teve qualquer queda de apetite, ele teve vômito, ele teve diarreia, ele teve qualquer coisa. E um animal que está com linfoma. Foi o melhor exemplo que eu poderia dar. Um animal que é aparentemente extremamente saudável. Sempre foi muito saudável. E eu posso atestar porque eu tenho contato constante com o Fred e com o Theo. E a gente sempre fez exame de rotina nesses dois. Sempre. Eu tenho exames periódicos de sangue e de ultrassom, fora o Vacicheck dos dois. A cada 6 meses, no máximo 1 ano a gente faz. Se no último exame dele, que foi... deve ser do meio do ano passado, se eu não me engano, né, Elaine? Me corrija se eu estiver errada. Se no meio do ano passado o Fred não tinha nada. E hoje ele está com linfoma, ele está em tratamento de quimioterapia.
Exatamente, é isso que a gente tem que fazer, tá sempre observando, examinando, e aí que a gente pega esses problemas. Se a Elaine e o Jairo não tivessem visto isso, o linfoma ia piorar, o câncer ia progredir, a gente não ia ficar sabendo. Quando a gente descobrisse, quando ele apresentasse sintomas, já ia estar num quadro muito mais complicado, eu não ia ter o que fazer, eu não ia conseguir salvar o Fred, entendeu? Então, não tem exemplo melhor do que esse que eu posso dar hoje pra vocês, gente. Era um animal extremamente saudável que, do nada, a gente descobriu que ele está com linfoma. Tá? Então, não tem exemplo melhor do que esse pra falar pra vocês. Assim, mexeu muito comigo, porque eu amo o Fred, o Theo, e a Elaine e o Jairo, que são os pais. E a gente tem um contato muito próximo. E não tinha como não mexer comigo, né? Foi uma situação que, do dia pra noite, a gente percebeu isso. Então não tinha o que falar, né? Ainda bem que a gente descobriu, ele está em tratamento e a gente está resolvendo. Então, exatamente, se o Smart não tivesse feito o exame de sangue, também não saberia do provável problema hormonal. Exatamente. Exatamente isso. Se a gente não tivesse feito o ultrassom, se eu não tivesse feito o exame de sangue dele, a gente nunca ia chegar à possibilidade dele ter esse problema hormonal que é de adrenal, do Smart. Então, é outro ponto que essa é a necessidade de você estar em contato constante com o veterinário. Está sempre lá. Porque tem coisa que pro tutor é normal, é tranquilo. Por exemplo, esse nódulo aqui no pescoço. Para outra pessoa, poderia ser normal. A Elaine é enfermeira. Já se tocou que podia ter alguma coisa errada. Então, ele já correu para atendimento, a gente já descobriu o que estava acontecendo, foi tudo muito rápido. Mas para outras pessoas, isso daqui podia não ser nada. Um nódulo aqui no pescoço. Podia ser normal. Por que ia procurar atendimento? Se o animal continua bem, se ele tá estável, se ele tá comendo, se ele tá bebendo, se ele tá brincando. Pra que ia procurar atendimento? Essa próxima live vai ser ótima. Exatamente. Aí eu tenho muita coisa pra falar. Acho que ela vai durar 1 hora, assim, só eu falando, que nem hoje. Então, a Meg também, gente, a Meg também. A Meg da Grácia, a gente perdeu faz uns 3 meses, mais ou menos, né, Grácia? E eu descobri num exame de rotina, a Grácia levou ela pra mim no meio do ano passado, pra rotina. Ela tinha uns 13, 14 anos na época. E no exame de rotina, que eu pedi ultrassom e pedi exame de sangue, eu descobri que ela tinha um tumor no fígado e ela tinha problema renal. No exame de rotina, a Meg estava bem, a Meg estava ótima. Foi uma consulta de rotina que eu descobri tudo isso. Gente, vai dar o meu horário aqui, já tá dando 1 hora. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu espero que eu tenha passado a informação pra vocês que eu não sou contra a vacina. Sou a favor de fazer nos momentos específicos, da forma correta. E semana que vem a gente vai falar bastante da parte de prevenção mesmo, da importância da consulta, tá? Como eu falei desses 2 exemplos hoje, eu espero que eu tenha passado essa informação pra vocês. Então a gente se vê na live de semana que vem, no horário de sempre. E se ficou alguma dúvida, vocês me mandam por inbox. Sem perguntas, mas em breve te levo uma surpresinha. Tem mais um neném aí no pedaço? Tô curiosa agora, depois você me conta. Gente, vai acabar aqui, o Insta vai fechar minha live. Então boa noite e até semana que vem.